Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 4. Para aqueles que não sabem, a gente está ao longo desse período todo refletindo sobre a primeira carta que Paulo, o apóstolo, escreveu à igreja de Corinto. No culto da manhã, nós meditamos sobre os versos 1 até o 14 desse mesmo capítulo 4. Agora à noite, a gente vai pensar mais especificamente sobre uma advertência que Paulo faz, que nós encontramos a partir do verso 14, ou seja, vamos ler a partir do último verso que nós lemos hoje pela manhã. Então vamos lá, 1 Coríntios 4, a partir do verso 14. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos com os meus filhos, ou como a meus filhos amados. Ainda que tivesseis 10.000 aios ou tutores em Cristo, não tereis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Verso 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Vejam que afirmação. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos enviei Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. Por esta causa vos enviei Timóteo, que é meu filho, amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Ou seja, Timóteo lembrará a vocês, avivará na memória de vocês os meus caminhos em Cristo, diz o apóstolo Paulo, as coisas que eu tenho vivido em Cristo Jesus. Como por toda parte ensino em cada igreja, mas alguns andam inchados, ou seja, assoberbados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Então conhecerei não as palavras dos que andam assoberbados, soberbos, mas o poder, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Espírito de Deus, quanto nós precisamos do Senhor. Faço referência agora, Pai, àquelas palavras de um dos discípulos. Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor Jesus, para onde nós iremos? Porque a Tua palavra é que nos mostra o caminho das coisas eternas, das coisas abençoadas. A Tua palavra nos ensina o caminho até a Tua presença. Para onde nós iremos nós, Senhor? Então eu te peço para que a Tua palavra chegue ao coração de cada um, Senhor, nos abençoando, processando metamorfoses, mudanças, gerando vida nova nas vidas daqueles que já são novas criaturas e gerando vida nova nas vidas daqueles que ainda não conhecem Cristo bem de perto. Espírito de Deus, fala-nos, nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu confesso que a gente lê algumas coisas aqui nesse brevíssimo texto, algumas coisas que suscitam na gente reticências, algumas interrogações, algumas coisas que a gente, a princípio, as lê com uma certa estranheza, como que difíceis da gente fazer digestão. Vamos lá, nós acabamos de ler o texto, mas eu quero pontuar com você o que nós lemos no verso 16. Paulo dizendo, olha só, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Olha o quanto isso, a princípio, parece ser uma coisa estranha. Sejam como eu, diz Paulo, sejam meus imitadores. Mas isso não para aí. No verso 17 ele fala, olha, por esta causa é que eu enviei para vocês o jovem Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vai lembrar a vocês os meus caminhos em Cristo. Novamente Paulo chama atenção para isso. Olhem para mim, sejam meus imitadores. Olha, ouçam Timóteo, porque ele vai avivar na memória de vocês
as coisas que eu tenho vivido com Cristo. Então, realmente, são afirmações que nos deixam um pouco pensativos. Seria soberba isso do apóstolo Paulo? Seria algo semelhante à arrogância, um ensimesmamento, um exagero quanto à forma como ele via e avaliava-se a si mesmo? Entendamos bem, queridos, um detalhe que é fundamental. Aquela igreja, ela não tinha ainda os evangelhos escritos, Mateus, Marcos, Lucas e João, como nós os temos. Esta carta que Paulo escreveu, ele escreveu no ano 55 depois de Cristo, conforme eu tenho afirmado, aproximadamente 20 anos depois da sua conversão. E o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Dentre Mateus, Marcos, Lucas e João, o primeiro, cronologicamente falando, a ser escrito foi Marcos. Marcos foi base para Lucas, Marcos foi base para Mateus. São os três evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. João usou outras fontes. Mateus e Lucas usaram Marcos como fonte. Por isso que eles são chamados de sinóticos. Eles seguem uma narrativa semelhante. E Marcos, que foi o primeiro dos 4 evangelhos, ele foi escrito no ano 60 depois de Cristo, ou seja, 5 anos depois desta carta ter sido escrita. Queridos, aqueles irmãos não tinham os evangelhos escritos, eles ainda não tinham sido escritos, e depois que foram escritos, ainda demorou-se um tempo para que os 4 evangelhos chegassem até as igrejas. Eles não tinham as narrativas sobre a vida de Jesus, sobre os milagres de Jesus, sobre os ensinos de Jesus, sobre o sermão do monte, sobre a cura do leproso, do cego, sobre a ressurreição de Lázaro. Eles não tinham esses relatos escritos. E mesmo depois que estes relatos escritos chegaram até eles, poucos sabiam ler. Portanto, não existia toda essa acessibilidade à informação. Era muito diferente do que é hoje. Aqueles irmãos da igreja de Corinto precisavam de referências. Eles precisavam de balizamentos. Como é ser um seguidor de Jesus? Qual é a referência que nós temos? Nós temos o Velho Testamento, mas o Velho Testamento fala sobre profecias acerca de Jesus, ele aponta para Jesus, mas sobre o próprio Jesus, as informações não são tão fartas assim. Nós ouvimos histórias, ensinos, mas nós não sabemos, não temos ainda informações detalhadas nas quais possamos meditar, ler e reler. Não temos isso. É por isso que Paulo chega para aqueles irmãos e diz: olha, eu me apresento como referência para vocês. Estão entendendo agora? Olhem para mim, eu me apresento como referência para vocês. É por isso que Paulo diz para aqueles irmãos: olha, o evangelho não são palavras de sabedoria, mas o poder de Deus. Ou seja, Paulo estava apresentando para aqueles irmãos 2 grandes referências. Ou seja, a primeira, a vida. Olhem para minha pessoa e vocês vão ver o que é andar com Jesus. A segunda, observem bem as manifestações do poder de Deus. Observem bem, como eu preguei 2 domingos atrás, as provas firmes do poder de Deus. Se inspirem nessas referências. Aí eu quero dizer o seguinte: aquilo que a princípio me parece ou nos parece ser um pouco de arrogância, de soberba, agora eu já começo a entender de uma forma diferente. Agora eu já começo a entender que a minha vida, que as nossas vidas precisam ser referências para as pessoas.
Aí, ao invés de me espantar e de começar a pensar que Paulo estava sendo soberbo, arrogante, aí eu já começo a dizer, glória a Deus, aleluia, porque Paulo podia apresentar-se como referência. Aí eu começo a entender que a minha vida, a sua vida, a nossa vida, nós que temos a palavra na mão, nós que temos Cristo, nós que conhecemos o Senhor, nós que temos o Espírito Santo habitando em nós temos que ser referências para as pessoas. Aí eu começo a entender isso. E aí a Igreja de Cristo, refletindo sobre isso, ela entende que as grandes referências inspiradoras não são as coisas que nós deveríamos, preste bem atenção nisso, nós deveríamos adjetivá-las, classificá-las como sendo periféricas. As grandes inspirações, as grandes referências para as pessoas deveriam ser nossas vidas, deveriam ser a manifestação do poder de Deus. Sim, faço uma pausa aqui, prestem bem atenção. Quando eu digo que eles ainda não tinham os evangelhos e as vidas precisavam ser referências, eu não estou dizendo que as vidas precisam ser referência, eu não estou dizendo que com isso a gente minimiza, a gente reduz o valor das Escrituras. Em hipótese alguma, queridos, não leiam, não ouçam essa minha fala desta forma. Eu amo as Escrituras, nós temos aqui verdades eternas para as nossas vidas, nós temos aqui o que há de melhor para as nossas vidas, o caminho, a verdade e a vida, princípios que não são temporários, princípios que são perenes, são eternos. Medite nesta palavra, aprenda, absorva dessa palavra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que não podemos nos abster dessa responsabilidade. Nós somos referências e não coisas periféricas. E o quanto, queridos, a gente comete esse erro crasso, esse erro elementar. Nós estabelecemos coisas que são e deveriam ser adjetivadas pela igreja como periféricas, nós as colocamos como referências. Queridos, amamos a história desta igreja. 121, quase 122 anos. Que coisa bonita. Quanta gente amou isso aqui, quanta gente amou o reino de Deus se manifestando na Primeira Batista de São Paulo, quanta gente conheceu Jesus, mas a história da igreja é periférica, não pode ser referência, a referência tem que ser a nossa vida. Queridos, o quanto nós amamos este lugar que está aqui, sim, não tenho dificuldade nenhuma de dizer, o quanto ele é útil para a gente, o quanto a gente se sente bem aqui. Gostaríamos muito de ter irmãos e irmãs aqui. Vocês me conhecem bem, sabem o quanto eu gostaria de a gente poder se abraçar, a gente poder se cumprimentar de um modo bem brasileiro, bem afetivo. O quanto a gente ama esse lugar aqui, o quanto a gente vê esses bancos vazios, isso nos incomoda. Mas estes bancos, este lugar, isso aqui não pode ser a referência, isso aqui é periférico. Referência tem que ser vidas transformadas, a nossa existência, o nosso modo de ser e as manifestações do poder de Deus, aleluia. Isso tem que ser nossa fonte de inspiração. Queridos, o quanto eu gosto de cantar os nossos hinos históricos, o quanto isso me abençoa, o quanto eu cresci ouvindo coros, cantando hinos, o quanto eu gosto de cantar os hinos históricos. Mas eu quero dizer que a liturgia histórica, aquilo pelo qual emocionalmente nós nos afeiçoamos, isto não é a essência. Os ritos aos quais nós temos, ou pelos quais nós temos afeição,
Isso não pode ser a referência maior, o atrativo maior. A referência maior, o atrativo maior tem que ser nossas vidas transformadas. A referência maior tem que ser as firmes manifestações do poder de Deus neste lugar. Amém. Eu sei que não é tão fácil a gente pensar e refletir e encarar esses fatos, mas é isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. É isso que ele está escrevendo. E aí, quando ele diz, mais à frente um pouco, vou ler para você novamente, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Quando Paulo escreve à igreja de Roma, ele mais uma vez usa este mesmo raciocínio, esta mesma ideia. Olha, o reino de Deus não consiste em bebida, não consiste em comida, mas em alegria, justiça e poder do Espírito Santo de Deus. Carta que Paulo escreve aos Romanos. Eu tenho dito aqui, carta aos Romanos é o texto bíblico de maior consistência teológica. O reino de Deus não consiste em comida, em bebida. Vamos pensar o que ele está dizendo com isso. Não são as coisas habituais, não são as coisas religiosas, não são as coisas ritualísticas. O reino de Deus consiste em alegria, justiça e manifestação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: não nos apeguemos, não nos aferremos excessivamente às coisas que são periféricas, às coisas que são colaterais. Por isso Paulo diz: vocês olhem para a minha vida, sejam meus imitadores, aprendam a viver com Cristo da forma como eu tenho vivido com Cristo. Então agora, aí sim eu posso dizer, inicialmente, aquele sentimento que me parecia, a princípio, Paulo está sendo um pouco arrogante, agora eu entendo, glória a Deus. Eu, ao invés de sentir essa primeira reação de objeção, agora eu digo, glória a Deus, entendi. Eu preciso ser referência. A minha vida precisa abençoar outras pessoas, como foi dito aqui. Os pais precisam inspirar os seus filhos, aqueles que são tutores, aqueles que têm pessoas que estão olhando para si, precisam ser referências. Isso é o Evangelho do Senhor Jesus. Isso é o Evangelho. Interessante, meus irmãos, a gente comete esse erro histórico de tributar valor excessivo a coisas que deveriam ser colaterais. Vamos lá. Eu disse, esse templo, a gente tem um carinho por esse lugar, a história da igreja que nos inspira, mas o risco é que a gente exceda o valor que a gente tributa a tais coisas. Tomás de Aquino foi um teólogo escolástico que viveu no século XIII. A escolástica, movimento do qual Tomás de Aquino foi um dos ases, a escolástica era caracterizada pela busca pela verdade. Queremos nos aproximar da verdade, queremos nos aproximar da essência do Evangelho. E Tomás de Aquino, como vários escolásticos, sim, ele usava de pressupostos aristotélicos, ou seja, o raciocínio de Aristóteles, ele usava de pressupostos platônicos, o raciocínio de Platão, o pensamento de Platão. Sim, é verdade, mas o que é que ele buscava? Ele buscava ir ao encontro da verdade do Evangelho. Deixa eu usar o ferramental filosófico de Aristóteles, de Platão, mas que isso me conduza para a verdade do Evangelho. E ele foi alguém que buscou
buscou de modo fascinado a verdade do Evangelho, não apenas a verdade que pode ser conhecida intelectualmente, mas que pode ser experimentada. E isso aconteceu num tempo em que a igreja, ela confundia o reino de Deus com catedrais, a igreja confundia o reino de Deus com patrimônio, a igreja confundia o reino de Deus com poder político, domínio político. Uma das maiores autoridades do planeta era a maior autoridade da igreja. Poder político e poder eclesiástico se confundiam. Nesse ambiente de supervalorização de catedrais, de templos, de mosteiros, de patrimônios, nesse ambiente, Tomás de Aquino queria conhecer e queria estar próximo da essência, da verdade. Aí então, o movimento chamado escolástica. Mas Tomás de Aquino uma vez teve um encontro muito teológico com a maior autoridade de sua época, Pio V ou Pio V. E aquela grande autoridade daquela época disse para ele: veja só, Tomás de Aquino, eu já não posso mais falar como Pedro falou. Ele falou ao paralítico na entrada do templo, ele falou: nem prata, nem ouro tenho, mas o que tenho, isso eu te dou, levanta-te e anda. Veja só, a igreja não é mais pobre como era. Eis aí catedrais, patrimônio, mosteiros, muita influência política. Veja como nós crescemos. E aí Tomás de Aquino teria dito para ele: mas também a verdade é que o Senhor não pode dizer como Pedro disse ao paralítico: em nome de Jesus, levanta-te e anda. É isso. Queridos, que nós tenhamos como inspiração para as nossas vidas as provas firmes do poder de Deus, que transformam pessoas, que curam enfermos, que liberta oprimidos. As provas firmes do poder de Deus, que nos permite, em nome de Jesus, repreender forças e entidades malignas. Amém. E que nós possamos dizer, sim, sem arrogância, sem soberba, que nós possamos dizer como Paulo: olhem para a gente. Olhem para a gente, porque nós estamos buscando viver como Jesus. Estamos buscando viver como Jesus. Não estamos buscando, sobretudo, conservar a nossa história, que conservemos a nossa história, mas que busquemos, sobretudo, viver como Jesus. Amém, irmãos? Que nós busquemos, sim, conservar todo esse aparato que facilita muito a nossa vida. Todo esse ambiente físico valorosíssimo, que busquemos conservar isso, mas que muito mais intensa seja a nossa busca por viver como Jesus, que as pessoas olhem para nós e nos vejam como cristãos, vocábulo grego que significa rigorosamente pequenos cristos. Amém. Mas há um risco, a soberba é uma ameaça, ela é perigosíssima. Por isso que Paulo, nesse mesmo texto, a partir do verso 18, eu vou ler para você novamente, ele faz a advertência, ele menciona esse fenômeno, esse fato. Mas alguns andam inchados, ou seja, soberbos, ensimesmados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mesmo em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, então conhecerei não as palavras dos soberbos, mas o poder. Queridos, a soberba estava presente naquela igreja. Tinha gente que estava se ensoberbecendo, gente orgulhosa demais. Pessoas que estavam se achando os tais ou as tais. Aí quando eu digo isso, não, pastor, que isso?
Nós não corremos esse risco. Soberba, todos nós sabemos que isso é uma coisa tóxica. O termo tóxico está sendo muito usado hoje, né? Todos nós sabemos. Quem vai defender a soberba, quem vai fazer apologia da soberba, ninguém ousaria fazer isso. Soberba é uma coisa tóxica, é ruim, né? A ganância, a vaidade, o ensimesmamento. Mas eu quero dizer o seguinte, a soberba pode ser que ela se apresente de modo mais camuflado. E aí eu diria para vocês, cuidado com a soberba camuflada, desapercebida, a soberba maquiada. Cuidado. Como assim, pastor? O que você está querendo dizer com isso? Quando eu participo dos cultos, se eu faço parte da igreja do Senhor Jesus, e o meu olhar, o meu coração, não são um olhar de quem está desejoso de receber, de assimilar, de ser abençoado. O meu olhar, o meu coração estão em atitude de observação, de análise. Eu estou soberbamente diagnosticando o que está bom, o que não está bom, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que foi feito com qualidade, o que não foi feito com qualidade. De modo muito camuflado, eu estou sendo arrogante, estou sendo soberbo. Eu estou me convencendo a mim mesmo, eu posso ajuizar, eu posso diagnosticar, eu tenho condições de avaliar, eu tenho condições de dizer o que está bom, o que não está bom, eu tenho condições para isso. Soberba, muito camuflada, mas soberba. Já contei para os irmãos, penso que 3, 4 anos atrás, um pastor amigo meu, que foi pregar uma vez no aniversário de uma grande igreja no Brasil, uma grande igreja, uma igreja reconhecidamente assim, uma das catedrais. E ele foi pregar na igreja no dia do aniversário da igreja, e a igreja com muita proeminência na cidade, na região. E no aniversário da igreja, aquela noite festiva com autoridades civis, autoridades políticas. E o pastor titular da igreja, acompanhado do pastor visitante que pregaria. E o pastor titular da igreja convidou um irmão para vir orar no microfone. E aquele irmão, com um linguajar do tipo, nós e a gente vamos. O português dele bastante fragilizado. E ele orou com o seu português, com o seu nós e a gente vamos. E terminado o culto, o pastor foi à porta da igreja, como acontece com muita frequência, mesmo a igreja estando muito cheia, e ele acompanhado do pastor visitante, e isso o pastor visitante viveu, ele me contou pessoalmente, alguém de muita credibilidade, ele viu. Passou um dos líderes daquela igreja, e a fila, pessoas atrás. O irmão chegou mais perto um pouquinho do ouvido do pastor, mas não impedindo que o pastor visitante, o meu amigo, ouvisse. Ele falou assim: pastor, não convém que o irmão convide pessoas como o irmão fulano de tal para orar em público em solenidades como esta. E o pastor disse: mas por que, irmão? Porque o português deste irmão é muito frágil, nós ficamos constrangidos, a igreja com autoridades presentes. E aí o pastor daquela igreja disse: mas eu quero dizer para o irmão que aquele irmão que orou, ele não orou para o irmão, ele orou para Deus, e Deus recebeu a oração dele. O que o irmão pensa não tem valor nenhum. Meus irmãos, o quanto é perigoso nós nos ensoberbecermos e de modo camuflado. Isso não está conforme o que eu penso. A música não está alinhada com o meu gosto. A forma de acontecer não está aprimorada como... E aí eu vou me ensoberbecendo. E aí, queridos, inevitavelmente, prestem atenção, onde a soberba humana,
ocupa lugares avantajados, o poder de Deus se retira, a unção do Espírito de Deus se retira. Gravem bem isso, isso é inevitável. Onde a soberba ocupa lugares avantajados, o poder de Deus se retira, a unção do Senhor se ausenta. Mas pastor, Deus não é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Mas eu concordo muito com o Jim Cymbala do Tabernáculo do Brooklyn. Ele diz, sim, mas Deus não está de igual modo presente em todos os lugares. Há lugares em que são impregnados pela presença de Deus e ela quase que pode ser tocada. E há lugares dos quais Deus se retira, até mesmo igrejas. Deus se retira de noitadas, Deus se retira de lugares promíscuos, Deus se retira de ambientes perversos, Deus se retira de muitos lugares que nós os temos como profanos, e Deus também se retira de igrejas. Não são apenas aqueles lugares que classicamente nós os definimos como lugares pecaminosos. Deus se retira de lugares que nós os conhecemos como pecaminosos. E Deus também se retira de igrejas. Tenhamos cuidado com isso. Por isso que o apóstolo Paulo recomenda para que nós tenhamos muito cuidado com esta ameaça da soberba. A soberba que, se agigantando, ela vai expulsando a presença de Deus. Eu que resolvo, eu faço, eu manejo, eu manipulo, eu instrumentalizo as coisas. E aí, Deus vai se retirando. John Stott, um dos maiores teólogos que nós tivemos no século XX até o início do século XXI, ele afirmou em um dos seus livros, há igrejas cristãs, que se o Espírito Santo se retirasse completamente delas, ninguém sentiria a menor diferença. Todos fazem tudo, todos sabem fazer tudo, e todos fazem a engrenagem eclesiástica acontecer. E se o Espírito Santo de Deus se retira, tudo continua acontecendo normalmente. Não será assim conosco, em nome de Jesus. A soberba se opõe à simplicidade de coração. Não impede de que nós, eu falei aqui, o olhar de quem diagnostica, não impede que nós tenhamos a nossa mente observadora e investigativa. Não impede de jeito nenhum. Podemos fazer isso como Tomás de Aquino fez. Podemos fazer isso buscando a verdade. Eu quero conhecer a verdade. Eu quero me aproximar mais. Eu quero experimentar a glória de Deus. Podemos sim. No meu pequeno grupo, queridos, eu insisto, façam parte de um pequeno grupo. No meu pequeno grupo nós temos um irmão, um amigo muito querido, que ele sempre tem perguntas, e aquilo me inspira. Algumas perguntas que não são as perguntas usuais daqueles que estão habitualmente na igreja. Por exemplo, com quem Caim teria se casado? Sim, são perguntas mais, me perdoem aqui a redundância, são perguntas mais questionadoras. E por que é que aquele amigo, aquele irmão me inspira? Porque eu vejo nitidamente nele que o seu sentido investigativo, as suas perguntas são estimuladas pelo seu desejo de conhecer a verdade, de se aproximar da verdade. Aí ele é bênção para mim, aleluia. Ele me abençoa. Não vejo problema nenhum nisso. A grande questão é, nós estamos desejosos do quê? Estamos buscando o quê? Qual é o estado do nosso coração? Afinal de contas, nós conhecemos muito bem aquilo que Tiago escreveu. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu tenho dificuldades com nós entendermos os valores da fé como se fossem equações exatas. Faça isso, aquilo e aquilo outro, e vai acontecer um milagre. Eu entendo que a nossa fé, sobretudo, é relacionamento nosso com Deus, relacionamento nosso com o Espírito Santo de Deus.
Eu tenho essa semana recebido exortações bastante diretas. Paulo, não tem acontecido isso, mas persevere em oração. Não tem desenvolvido ou como você gostaria, persevere em oração. Persevere, persevere, persevere em oração. Porque, sobretudo, o meu relacionamento com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, isso é o essencial e isso não pode falhar. Isso não pode falhar. Não significa que eu esteja com o meu coração queixoso. Eu sou muito grato a Deus por coisas maravilhosas, belíssimas que têm acontecido na minha vida. Na igreja, aqui na igreja, eu sou muito grato a Deus. Mas eu recebi essa advertência. Só quero dizer para você que a nossa fé, ela não pode ser como que uma ferramenta, um instrumento para se obter coisas. Eu creio que a gente recebe bênçãos através da fé, mas sobretudo ela é instrumento, é ferramenta para nós andarmos bem perto de Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas por que é que eu estou dizendo isso? Estou dizendo porque muitas vezes nós deixamos de experimentar a alegria do Senhor, deixamos de experimentar vitórias no Senhor, deixamos de experimentar manifestações dos céus por conta da nossa autossuficiência, da nossa soberba, por conta do nosso coração, da nossa soberba, que às vezes, ou muitas vezes, nós a camuflamos. Deus dá graça aos humildes, Deus dá alegria, Deus abençoa os humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Caminhando para o final, gente, eu quero dizer isso para vocês. Retomo então a afirmação inicial de Paulo, quando ele disse: sede meus imitadores. Em outras palavras, vamos lá, olhem para a minha vida. Vocês ainda não têm os 4 evangelhos escritos, mas eu me apresento. Eu tenho buscado viver como Cristo, então vocês precisam de referência. Olhem para a minha vida. Não, eu não vou dizer aqui, não vou, tá? Não vou dizer aqui, olhem para Paulo Eduardo. Mas eu quero dizer sim, quero dizer. Olhem para a Primeira Batista de São Paulo. Podem olhar para cá. Você que está me ouvindo, você que talvez não conheça essa igreja, você que talvez nunca tenha estado aqui, pode olhar para cá. Porque essa igreja está buscando obstinadamente, como nós cantamos aqui, está buscando obstinadamente experimentar a presença real, factível de Cristo, do Espírito Santo aqui nesse lugar. Podem olhar para cá. Podem olhar para cá. Pastor, você fala demais nessa coisa de oração, a presença sobrenatural de Jesus. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Quando Paulo escreve à igreja de Tessalônica, ele diz lá: orai sem cessar. Quando ele escreve aos Romanos, Romanos 12, 12, sugiro que todos decorem: alegrai-vos na esperança, sede pacientes, como a gente está precisando de paciência nesses dias, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vamos todos nós falarmos juntos, nós que estamos aqui, 6, 7 pessoas, vamos falar juntos. Fala em casa comigo: perseverai na oração. Vamos falar o verso todo. Alegrai-vos, vamos falar juntos aqui? Você que está em casa, me acompanhe. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aleluia. Então eu posso dizer, esta é uma igreja que tem de modo crescente perseverado na oração. Então olhe para esta igreja. E como consequência, a gente tem visto algumas coisas muito especiais, muito bonitas. Não me esqueço, talvez há 2, 3 meses, nós estávamos aqui,
eu e você, Fernanda, com outros irmãos em volta, no final de um culto. E lá de trás, no final do culto, tinha um rapaz que eu não conhecia, e ele cantava e levantava as mãos e chorava, e ele se expressava durante o tempo inteiro, visualmente, durante a reflexão bíblica, e no final do culto ele chegou aqui, e nós percebemos visualmente que a sua forma de viver, o seu padrão de vida estava completamente distinto daquilo que nós encontramos como proposta de valores para as Escrituras, completamente a palavra inspirando e sugerindo numa direção e visivelmente a caminhada, a construção dele noutra direção, e ele chorando nos disse aqui: eu estava caminhando nessa direção, mas agora eu estou de volta porque eu encontrei Jesus aqui nesse lugar. E eu estou fazendo o caminho de volta e eu serei como a palavra de Deus me propõe, porque eu encontrei neste lugar a presença de Jesus e Ele participa e está conosco até hoje, vai ser batizado, em nome de Jesus. Então, olhe para esta igreja, bênção, que história linda esta igreja tem. Mas olhem para esta igreja porque o Senhor Jesus está presente aqui. Bênção, temos esse patrimônio valioso, mas ele é de valor periférico. Olhem para esta igreja porque o Senhor Jesus, o poder de Deus está aqui. Vamos, meus irmãos, identificar esses sentimentos nocivos, esses sentimentos tóxicos têm se apoderado dos nossos corações. Vamos aniquilá-los em nome de Jesus com o auxílio do Espírito Santo, para que nós possamos dizer para as pessoas: olhem para nós. Nós queremos ser referências para vocês em nome de Jesus. Amém? Senhor, o quanto é bom, Pai, meditarmos na Tua palavra. Senhor Deus, o quanto nós somos abençoados, mesmo pelas exortações paulinas, o quanto elas nos inspiram, Pai. Senhor Deus, livra-nos do mal da soberba, da arrogância. O Senhor está aqui, nós vamos adorá-lo. O Senhor está aqui, o que podemos fazer, muito mais do que avaliar, muito mais do que observar, muito mais do que analisar. O Senhor está aqui, nós te adoraremos, Senhor, nós nos prostraremos na Tua presença, te adoraremos, porque o Senhor está aqui. Amém, amém e amém, Senhor. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei.
aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Eu vou pedir mais uma vez para que a gente faça como a gente tem feito quase que em todos os domingos. Coloque suas mãos assim espalmadas para os céus, você que está na sua casa. E nós vamos orar agora por alguns motivos muito específicos, muito especiais. O Senhor está aqui, o Senhor está aí na sua casa. Então que toda soberba, que qualquer sentimento tóxico semelhante à arrogância seja desmantelado e que Cristo Jesus, o Espírito Santo, inunde o seu ser e reine na sua vida. Vamos orar para que você seja cheio do Espírito Santo. Nós vamos orar por isso agora, para que a sua casa seja cheia do Espírito Santo, para que a sua vida ela esteja a serviço de irmãos, esteja a serviço de Cristo Jesus. Vamos orar por isso. Heber, faz essa primeira oração para a gente. Queremos ser cheios da presença do Espírito Santo. Senhor Deus, em nome de enche-me, Espírito Santo. Senhor Deus, em nome de Enche-me, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. enche-me, Em nome de Jesus. enche-me, Amém, Senhor Deus, aleluia. Espírito Santo. Enche-me, 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 Espírito Santo. Enche-me, Pai. enche-me, Pai. enche-me, Espírito Santo. Deus me enche da tua presença. Enche-me, Pai. enche-me. Querido irmão, Pai, faça essa vem oração sobre nós, ó cantada. Pai, encha-nos com o teu Espírito, Senhor, Deus. para que nós possamos ser testemunhas suas, Amém, Senhor, Jesus. para que Amém. nós possamos ser testemunhas suas, ó Pai, e assim, Senhor, sermos referência em uma geração que tem se perdido, em uma geração que tem abandonado os seus preceitos, que nós possamos ser referência, Pai. Então encha-nos, ó Pai, Encha-nos, encha-nos Jesus. com o teu Espírito, que haja algo novo, que haja algo do Senhor vindo sobre nós. O Senhor é todo-poderoso, Amém, o Jesus. Senhor é Deus, o Senhor é real. Amém, Jesus. Aquilo que o Senhor fez ali em Atos 2, ó Pai. Nós cremos que o Senhor Amém, pode Jesus. fazer ainda Nossa, hoje. amém, Senhor Deus. Nós cremos que o Senhor pode nome fazer de ainda Jesus, hoje, Senhor. E o teu Espírito, Senhor, Ele vem sobre nós para que nós sejamos testemunhas, ó Pai, tanto na Judeia como na Samaria.
como em Jerusalém e até os confins da terra, Senhor. Então que nós sejamos testemunhas aqui no centro de São Paulo, para assim declarar que a Cracolândia vai se tornar a Cristolândia. Amém. Que a Cracolândia vai ter homens e mulheres cheios do teu Espírito, cheios da tua graça, cheios, 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 cheios. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. A tua palavra fala, Senhor, que tudo que nós pedíssemos em seu nome, crendo nós receberíamos. E é sobre a tua palavra que nós oramos, ó Pai, porque o Senhor não é filho de homem para mentir. O Senhor não é filho de homem, Senhor, para se arrepender. E aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E o Senhor disse: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, batendo na porta e te pedindo, Senhor, encha-nos, encha-nos, encha-nos. Enche-me, Espírito Santo, enche-me, 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 Espírito Santo, enche-me, enche-me. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Vamos orar especialmente por pessoas que estão enfermas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão hospitalizadas. Vamos orar, nós cremos no poder do Senhor para curar, para restaurar. Eu tenho insistido, nós não exercemos domínio sobre o mundo espiritual, Cristo é o Senhor, mas a palavra nos estimula, nos compele a que nós supliquemos pelos enfermos. Vamos orar agora pelos enfermos. Fernandinha pede ao Senhor pelos que estão doentes, pelos que estão enfermos. Se você está em casa agora, você pode erguer suas mãos, simbolicamente dizendo: Senhor, cura, cura os enfermos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, agora tantas pessoas, ó Deus, que têm necessitado da Tua mão de cura. Cura, Senhor Deus. Jeová Rafá, Cura, aquele que Deus, cura, aleluia, Senhor, alcança, Senhor, essas pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, são tantos os nomes, são tantas as pessoas que têm carecido de Ti, mas nós trazemos hoje especialmente o irmão Vander nas Tuas mãos, ó Pai. Entre eles, Senhor, tantos outros parentes, amigos de trabalho, Senhor, pessoas, ó Deus, que nós não conhecemos, mas temos orado por elas, ó Deus. Deus, que as Tuas mãos, ó Pai, de cura venham visitar essas pessoas, ó Deus. Nós sabemos, Senhor, que a nossa oração, pelo nosso poder, pela nossa palavra, não tem nenhum poder, mas nós oramos, Senhor, sobre o nome de Jesus Cristo, através do sangue do Espírito Santo e com a autoridade e o poder do nome que é sobre todo nome. É o nome que todo joelho se dobrará, aquele que um dia tomou as chaves da morte e do inferno, aquele que é o dono da vida e da morte, Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, Pai, no Teu nome, ó Deus, coloca as Tuas mãos, concede cura, faz, Senhor, milagres, ó Deus. O Senhor é o mesmo de ontem, ó Pai. O Senhor será eternamente o Deus da cura. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós não temos a quem recorrer senão ao Senhor, Senhor, que é o dono da vida, de vida eterna, Deus, então, Senhor, Pai, por favor, Senhor, e em nome de Jesus, o nosso desejo é que todos se curem, que fiquem conosco, ó Deus.
por longos dias, ó Pai, para cumprirmos juntos a carreira que nos é proposta aqui nessa terra. Então, Senhor, entra, Senhor, com providência, Senhor, e entra com cura, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, amém. Amém. Cante, irmão, meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, cante. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Vamos agora orar, meus irmãos, especialmente para que irmãos tenham suprimento para as suas casas. Tanta gente, milhares, milhões de brasileiros também vivendo essa face tão dolorosa, pessoas que não estão podendo trabalhar. Vamos pedir ao Senhor por essas famílias, vamos pedir ao Senhor por você, pela sua mesa, pela sua casa, para que o Senhor te supra, para que milagres do Senhor aconteçam quanto ao sustento da sua casa. Débora, vamos orar especialmente por isso. Senhor Deus, nós clamamos, Deus, pedindo bênção, Pai. Precisamos da Tua mão, Pai. Tem misericórdia, meu Deus. Precisamos, cada lar da nossa igreja, Deus, que a gente aprenda a ser fiel mesmo nesse tempo, Deus. Que cada membro da nossa igreja tenha alegria em contribuir pela fé com aquilo que o Senhor age, do jeito que o Senhor nos ensina, Deus. Dá alegria para o Teu povo, confiança de que o Senhor cumprirá a Tua parte, pois Deus, o Senhor prometeu. E a Tua palavra diz para pedirmos prova do Senhor, meu Deus. Então nós te pedimos, Deus, que cada irmão aqui nessa noite possa se sentir realmente encorajado, Deus, a dar passos de fé, a dizimar, a ofertar, Deus, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir, para cuidar, Deus, e que eles vejam, Pai, que cada família possa enxergar, Deus, a Tua fidelidade, o mistério do dízimo, de como o Senhor é fiel, apesar da gente fazer contas diferentes, o Senhor sempre fecha, Deus. O Senhor sempre nos cuida, Pai. E o Senhor é fiel com o seu povo. E que isso possa ser testemunho vivo de que o Senhor tem cuidado do teu povo, Deus. Para que olhem para nós e mesmo que seja loucura para os homens, que a gente saiba que é o Senhor quem sustenta a gente, Deus. Dá alegria mesmo, Deus. Esperança para o teu povo nesses dias. Renova a nossa mente, Deus. Que nós confiemos nas tuas palavras, Pai, mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto a gente canta mais uma vez, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, você vai ver aí na tela da igreja as contas da igreja. E eu digo, queridos, incansavelmente, nós não estamos aqui para um enriquecimento pessoal, para que sejamos uma igreja com contas bancárias abarrotadas. Não, estamos aqui para servir ao Senhor Jesus e servir a pessoas. Quando você contribui, você está contribuindo para uma obra genuinamente que serve ao Senhor e serve a pessoas em nome de Jesus. Quando a gente canta, você pode fazer aí a entrega, a transferência do seu dízimo, da sua oferta especial.